quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Também quero saudar os irmãos que nos acompanham pela live. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, graças a Deus estamos na casa do Senhor nesse último dia do ano de 2024. O Senhor nos conduziu, nos trouxe até aqui e nós viemos aqui para adorá-lo e também para ouvirmos da sua palavra. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 25. Romanos 8, versículos 18 a 25. Lido o texto, eu peço que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta para a exposição da palavra do Senhor. Diz assim o texto sagrado: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse último dia do ano de 2024. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui na tua casa. O Senhor nos guardou, nos conduziu, nos abençoou e nos trouxe para, pela última vez neste ano, louvar, adorar e bendizer o teu nome. Te agradecemos porque o Senhor nos conduziu até aqui. Pedimos que o Senhor aquiete o nosso coração, a nossa mente, para que possamos ouvir a tua voz por meio da tua palavra, entendê-la e praticá-la para a glória do teu nome. Abençoa a nossa vida, Senhor. Cuida de nós e que nós nos aquietemos diante da tua presença e da tua palavra. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de falar com vocês nessa noite sobre esperança. A esperança da glória eterna. Esse é o tema da nossa reflexão, da nossa mensagem nessa noite. A esperança da glória eterna. Como eu disse ainda há pouco, nós estamos no último dia de 2024. Dia 31 de dezembro, daqui a menos de 4 horas, será um novo ano, 2025. Esse ano já está no apagar das luzes. Como falamos no domingo, vivemos coisas boas e coisas ruins neste ano. E a nossa expectativa para esse novo ano é que nós vivamos com esperança, cientes de que o Senhor continua conosco, nos ajudando, nos abençoando, nos fortalecendo, esperança de dias melhores, dias em que podemos viver na presença do Senhor. É fato que temos vivido tempos difíceis, dias difíceis, e sem dúvida, vocês e eu precisamos de esperança, a esperança da glória eterna. Jeremias disse o seguinte lá em Lamentações 3:21, um texto interessante, diga-se de passagem,
Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Veja, irmãos, que o cenário vivido por Jeremias era desolador. Quando ele escreve o livro das Lamentações, que leva o seu nome, Jerusalém estava destruída, arrasada. Ele começa o seu livro no capítulo 1, versículo 1, dizendo: como jaz solitária a cidade outrora populosa, ela chora e geme. E ele olha para aquele cenário desolador. E no capítulo 3, verso 21, ele diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Pensando nisso, eu quero meditar ainda aqui brevemente com os irmãos sobre a esperança da glória eterna, que vocês e eu podemos ter. Paulo diz em 1 Coríntios que se a nossa esperança se limita apenas a esta terra, a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas é fato que a nossa esperança não vai do berço à sepultura. Cremos que um dia estaremos para sempre com o Senhor, reinando eternamente para sempre e sempre e sempre. Esperança é o que Paulo vai dizer nesse texto. Nos versículos 18 a 25, nessa frase que eu resumi, é como se Paulo estivesse dizendo: eu vou mostrar a vocês a esperança da glória eterna que cada um de nós pode ter por vivermos com Deus, por confiarmos nele e por fazermos a sua vontade. Romanos 8, meus irmãos, é um capítulo fantástico, extraordinário. Romanos 8 é considerado o capítulo do Espírito Santo, sua ação na vida do crente, o que o Espírito Santo faz, como ele age na nossa vida como filhos e como servos de Deus. Paulo diz aqui no início do capítulo 8, versículos 1 a 11, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja só, 8:1 de Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja aí no versículo 11, 8:11. Eu disse que Romanos 8 é o capítulo do Espírito Santo. Se não, vejamos, 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Nos versículos 12 a 17, Paulo diz claramente que somos filhos de Deus e herdeiros das suas promessas. Veja aí, por exemplo, o versículo 16, que é fantástico. O próprio Espírito, com letra maiúscula, referindo-se ao Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, letra minúscula, portanto, o nosso espírito, que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, que habita em nós, testifica, comprova que nós somos filhos de Deus. E aí então chegamos nos versículos 18 a 25 e a temática de Paulo é trazer um pouco de esperança, a esperança da glória eterna. Paulo vai dizer neste texto que há dois grupos que têm esperança, que podem ter esperança, uma esperança concreta, real e absoluta. Dois grupos que eu queria citá-los para os irmãos. Quem tem esperança ou quem pode ter esperança? Paulo vai dizer, nos versículos 18 a 22, Paulo diz que a criação tem esperança. Veja aí, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Por a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Olha só, 21, na esperança, que é o assunto dele, de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade dos filhos de Deus. Paulo está dizendo, meus irmãos, que a esperança, a criação tem esperança de ser redimida, de ser restaurada do cativeiro da corrupção. Nós bem sabemos que a queda do homem, registrada lá em Gênesis no capítulo 3,
trouxe consequências cósmicas. A queda não afetou apenas o homem, o ser humano, mas a queda afetou a toda a criação. E Paulo vai dizer que a criação espera ser redimida, restaurada da maldição do pecado, daquela sentença que foi dita lá no Jardim do Éden. Veja só, Gênesis 3,17, no cenário da queda, é dito: e a Adão disse: visto que atendestes à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. É como se a criação, mesmo sem voz, gemesse. Ele vai usar essa expressão no versículo 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. É como se a criação sem voz gritasse, ecoasse e reclamasse, dizendo: Senhor, precisamos ou preciso de restauração. É como se a criação fosse lembrada diariamente daquela frase dita por Deus: maldita é a terra por tua causa. Gênesis 3,17, porque o cenário que Paulo tem em mente aqui, no versículo 21, é o cenário de Gênesis 3, é o cenário da queda. É como se a queda diariamente, a criação fosse lembrada diariamente daquela frase: maldita é a terra por tua causa. Adão, você pecou e a terra sofre, o planeta sofre, as consequências vêm. Paulo diz no versículo 19, a ardente expectativa da criação. A criação deseja ser restaurada. Vocês já perceberam que a gente vive num mundo bem desequilibrado? Num lugar chove demais, não é assim? No outro lugar não chove e é nada. Nós temos seca e mais seca. Você tem grandes desequilíbrios. Num país, por exemplo, tem terremoto, tem tsunami, tem ondas gigantes. Como não lembrar, por exemplo, do dia 26 de dezembro de 2004, quando o mundo foi assombrado com aquela grande onda que atingiu a Indonésia. Nós tínhamos comemorado o Natal de 2004, quando aquela onda vem, aquela tsunami enorme e destrói e ceifa cerca de 300 mil pessoas. Como não lembrar também de 11 de março de 2011, a tsunami que atingiu o Japão. Você assistiu pela televisão, carros boiando, casas boiando, um cenário desolador, e o Japão, na verdade, ele já tem um sistema de alerta, meio que avisos prévios de que vai acontecer algum tremor de terra, alguma coisa dessa natureza. Fomos abalados e chocados, 11 de março de 2011, o mundo é chocado por uma tsunami que varre o Japão, casas boiando, carros boiando. É um desequilíbrio total, chuva em um lugar, seca em outro. E Paulo diz, a criação é como se escutasse diariamente: maldita é a terra por tua causa. Quem pode ter esperança, Paulo diz? A criação. A criação. Lá a nossa Bíblia se encerra lá em Apocalipse 21 e 22, dizendo que Deus vai criar novo céu e nova terra. Só tem um detalhe, a palavra nova lá em Apocalipse não é o que a gente pensa. Não é nova de inédita. A palavra lá não é neos de novo, do grego, é novo de kainós. É novo de restaurado, de restauração. É como se João estivesse dizendo, esta terra que já existe será restaurada do cativeiro da corrupção. É o que Paulo está dizendo no versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quem pode ter esperança, Paulo diz, a criação. Os céus, a terra, os mares. Apocalipse 21 diz, e lá não vai haver mais mar. Mas a gente precisa entender essa expressão direitinho. Não é o caso aqui, mas as pessoas dizem, mas a gente vive numa cidade litorânea. Não vai ter mais praia lá, não vai ter mais mar. É que mar na Bíblia, mar no Apocalipse não é mar. Água não é água, entende?
Mar lá no Apocalipse é problema, tribulação, adversidade. Isaías 57:20 diz que é do mar que vem as sujeiras, as sujidades. É uma linguagem metafórica, simbólica, para dizer que lá não vai ter mais tribulação, corrupção, cativeiro. Primeiro grupo. Para a gente fechar o segundo grupo, quem mais pode ter esperança da glória eterna? Agora Paulo vai dizer, os filhos de Deus, vocês e eu, podemos ter esperança da glória eterna. Primeiro a criação pode ter esperança, e agora Paulo vai dizer, nós, os filhos de Deus, também podemos ter esperança. É o que ele vai ensinar aí nos versículos 23 a 25, diz assim, e não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Agora Paulo diz, vocês de Roma, nós, igreja do Senhor, podemos ter esperança. Uma esperança da glória eterna, de que seremos redimidos, seremos transformados, não haverá mais fraqueza, não haverá mais envelhecimento. O nosso corpo aqui, por melhor que seja, por mais atlético que seja, um dia a gente vai perdendo as forças, e daqui a pouco a gente não tem mais forças. Esses dias eu olhei para a minha foto de casamento, não tinha um cabelo branco. Aliás, preto, né? Agora não tem mais nenhum cabelo preto. Não, ainda tem alguns. O cabelo estava todo pretinho na foto de casamento. O tempo é cruel para todos. A gente vai envelhecendo, vai perdendo as forças. Quando eu tinha 20 anos, eu jogava bola o tempo todo, eu ia e voltava. Agora, se eu for jogar, eu só vou. E a volta, o pessoal da zaga lá que se vire. O nosso corpo vai envelhecendo, a gente vai perdendo as forças, e Paulo diz no versículo 23, nós também aguardamos a redenção do nosso corpo. Pode fazer cirurgia, pode fazer o que você quiser, até mesmo se ressuscitasse Ivo Pitangui, pode fazer, não adianta. A gente vai perdendo as forças. Paulo diz que nós, os filhos de Deus, também aguardamos a redenção do nosso corpo. Verso 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? E tem um detalhe interessante, que esperança na Bíblia é algo concreto. Se a Bíblia fala, quando ela fala de esperança, é como se fosse algo concreto e realizado. Para nós, esperança é algo que ainda não aconteceu, mas para Deus vai acontecer certamente. Por exemplo, quando Deus chama Abraão, quando Deus chama Moisés, eles não viram todas as promessas cumpridas. Eles não viram que Jesus viria ao mundo, iria nascer, mas eles tinham a certeza, se Deus disse que Jesus vai nascer, vai nascer. Ponto. Esperança e concretização da esperança na Bíblia é a mesma coisa. Lá em Hebreus 11, quando o escritor está falando da fé de Moisés, ele diz, Moisés morreu, mas ele deixou os prazeres transitórios do Egito, preferindo sofrer com o povo de Deus, na esperança de que o que Deus disse era verdade, e é verdade, preferindo um galardão melhor, maior, superior. Versículo 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aqui está um problema para nós, irmãos, paciência, não é verdade? Não somos pacientes, não gostamos de esperar. O salmista Davi nos dá uma exortação e um encorajamento no Salmo 40, mas eu tenho a sensação, ele tem o Salmo 40 e o Salmo 70, mas eu tenho a impressão que a gente gosta mais do 70, e eu vou dizer por quê. Lá no Salmo 40, versículo 1, ele diz, esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. O Salmo 40 é, esperei confiantemente.
mas nós gostamos mais do 70. É o mesmo Davi dizendo: apressa-te, Senhor. Não gostamos de esperar. É melhor dizer: Senhor, dá uma acelerada. Apressa-te, Senhor, dá uma acelerada entre o 40 e o 70, eu fico com 70. Mas Davi ainda qualifica essa espera no Salmo 40, dizendo: esperei confiantemente no Senhor. Paulo diz: é possível vivermos em dias difíceis e conturbados com esperança. Eu queria deixar essa mensagem para nós nessa noite. Você e eu podemos ter esperança de um 2025, ainda que com cenários meio que sombrio, podemos ter esperança no Senhor. Esperança de que Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos abençoar e vai cuidar de nós. Me permita contar um caso que aconteceu comigo, para fechar a nossa reflexão. Um dia, era o dia 25 de agosto de 2018, eu fui visitar uma irmã da igreja. Irmã Kedma, Rosângela conheceu, uma das mulheres mais piedosas que eu já conheci. Uma jovem senhora com cerca de 60 anos, talvez um pouco menos de 60 anos. Ela pegou uma doença degenerativa. Ela foi para o interior de São Paulo, acho que São José do Rio Preto, fazer um tratamento. Deixou a igreja, eu tive o privilégio de fazer a classe de catecúmenos com ela, fazer a profissão de fé, batizá-la. Ela pegou essa doença em outubro, e em outubro do ano seguinte, ela ia piorando e piorando, ia nos médicos, uma doença autodegenerativa, e um dia eu não estava mais na igreja dela, eu fui visitá-la. Era um domingo à tarde, umas 4 horas da tarde, e depois eu ia pregar numa outra igreja. E ela disse: pastor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, uma irmã muito querida, muito piedosa. Ela disse: pastor, é pecado orar e pedir para morrer? O marido dela regalou os olhos assim para mim. Que é isso, Kedma? Isso é pergunta que se faça? Claro que é pecado. Pastor, o meu sofrimento é tão grande que talvez a melhor coisa para mim seja morrer. E eu confesso que não foi nada fácil responder aquela pergunta. É pecado pedir para morrer? Porque ela, a despeito dos médicos, da medicina, dos tratamentos, das orações, ela ia definhando. E eu disse: Kedma, Deus conhece a nossa fraqueza, Deus conhece a nossa fragilidade. E eu citei esse versículo para ela, o versículo 23, mesmo que você venha a óbito, que você faleça, Paulo diz que haverá redenção do nosso corpo. E que o seu corpo, numa cama que ela nem levantava mais, o seu corpo será redimido. O seu corpo será semelhante ao de Jesus. Pastor, e eu lendo esse versículo para ela, sempre que eu leio esse versículo agora, eu lembro da Kedma. Ela me deu uma Bíblia de presente com uma dedicatória, ela e o marido dela. Dia 4 de março de 2018, ainda estava relativamente bem. E ela, ao ouvir isso daqui, eu disse: Kedma, haverá redenção do nosso corpo. Esse corpo seu caquético que padece será restaurado e redimido. E você e eu no futuro teremos um corpo semelhante ao de Cristo, nosso Senhor e nosso Redentor. Esperança. Gostaria que nós começássemos 2025 com esperança. A esperança da glória eterna. Que Deus nos abençoe.